Olá, meus amigos, é um prazer tê-los aqui no canal com a proposta de conteúdos relevantes para o mundo contemporâneo. Se inscreva no meu canal, você vai estar recebendo conteúdo toda semana. É um conteúdo com relevância, dentro de um alinhamento entre ciência, neurociência, psicologia e religião. E hoje nós vamos falar sobre os princípios milenares nas tradições judaicas cristãs que anteciparam descobertas modernas da neurociência, da psicologia e das ciências comportamentais. A ciência apenas confirmou com outra linguagem aquilo que a religião já cultivava como prática diária há séculos. E não eram apenas ritos ou deveres espirituais. Eram princípios capazes de internalizar crescimento, mudar comportamento e externalizar uma vida social mais equilibrada, além de uma mente emocionalmente mais saudável. E hoje a neurociência fala sobre plasticidade cerebral. A psicologia discute inteligência emocional, saúde mental, propósito, equilíbrio e bem-estar. A filosofia continua perguntando o que significa uma vida bem vivida. E a religião entra nesse aspecto muito antes disso. Já havia transformado muito desses princípios em hábitos cotidianos. Durante muito tempo, muitos enxergaram a espiritualidade apenas como o cuidado da alma, do ser religioso. Mas com o avanço da própria ciência, começou-se a reconhecer aquilo que os antigos já intuíram. O impacto bioquímico da oração, os efeitos psicossomáticos da meditação, o valor da disciplina, da rotina, do silêncio, da contemplação e da gratidão. Então, os 10 princípios que listo aqui, eles carregam justamente essa integração entre corpo, espírito, razão e transcendência. E também entre indivíduo e comunidade. São hábitos milenares que ajudaram a manutenção da ordem, da disciplina, do equilíbrio emocional e do sentido existencial. Então, qualquer manual moderno na área corporativa sobre saúde mental, sobre inteligência emocional, sobre relações humanas ou desenvolvimento pessoal, acaba de alguma forma reencontrando um ou vários desses princípios que eu vou listar aqui. O primeiro princípio é o Shabá, é o descanso como resistência, porque o Shabá não era apenas um dia religioso de descanso, não era apenas um rito, era um princípio de ordem, era um princípio de equilíbrio, porque o ser humano precisava aprender que não era definido apenas pela sua produtividade. O descanso da terra e o descanso do homem ensinava que existir é mais importante do que produzir. E o Shabat era essa pausa para interromper esse automatismo da rotina, reequilibrar prioridades e recuperar a consciência daquilo que realmente importa. A família, a contemplação, a presença e a transcendência. Em um mundo tão obcecado por desempenho, o Shabat continua sendo radical, porque é um tempo para desacelerar sem culpa. O segundo princípio é a hospitalidade, que era, na época, naquele período, um antídoto contra o isolamento. A tradição bíblica valorizava profundamente a hospitalidade. E não era apenas receber amigos em casa, mas acolher o estranho. Em uma sociedade contemporânea marcada pelo hiperindividualismo, pela fragmentação social e pela solidão crescente, isso se torna quase revolucionário. Abrir a mesa, oferecer tempo, ouvir alguém sem esperar retorno em troca, fortalecia vínculos, combatia o isolamento e cultivava a empatia. A hospitalidade era uma prática espiritual que também funcionava como proteção emocional e social da comunidade. O terceiro, o Teshuvah, o exercício diário da consciência. O Teshuvah era uma prática que significava retorno, mudança de direção.
Era o exercício diário dentro do judaísmo de reconhecer erros, de assumir responsabilidades e reorientar a própria vida, antes que a culpa ali se acumulasse ou os erros se transformassem em destino. Havia o chamado processo de consciência. Perguntas simples moldavam o caráter. Onde eu falhei hoje? Onde fui melhor? O que eu preciso reparar para o amanhã? Esse hábito desenvolvia autorresponsabilidade, lucidez moral e humildade emocional. O quarto, gratidão. Preservar o valor das pequenas coisas. Na tradição judaica cristã, a gratidão não era apenas uma emoção passageira. Era uma disciplina espiritual fundamental da espiritualidade, do exercício da prática devocional. Agradecer pelo pão, pela água, pelo fôlego, pela presença das pessoas amadas e pela própria vida, ajudava o indivíduo a não ser consumido pela lógica permanente da falta. Hoje, a neurociência confirma que a prática constante da gratidão altera padrões mentais e ajuda o cérebro a perceber mais o positivo do que o negativo. Então a gratidão sustenta esperança nos tempos difíceis e impede que a alma perca a capacidade de enxergar beleza nas coisas simples do cotidiano. O quinto, o jejum, era a disciplina do desejo. O jejum nunca foi apenas sobre a abstinência alimentar. Era treinamento do domínio próprio. Um indivíduo incapaz de controlar os próprios impulsos torna-se escravo deles. Então, o jejum ensinava que dizer não ao corpo fortalecia também a capacidade de dizer não à raiva, ao vício, aos excessos e aos impulsos destrutivos. Então, a privação voluntária lembrava que a vida não pode ser governada apenas pelos apetites imediatos. O autocontrole sempre foi um dos pilares centrais da sabedoria humana e está presente na tradição judaica cristã. Sexto, a meditação das escrituras. Governar a mente. Olha esse princípio da tradição judaica cristã, que desenvolveu uma forma própria de meditação. Enquanto algumas correntes buscavam esvaziar a mente, o Lectio Divina procurava preenchê-la com verdade, significado e reflexão. Então, o texto sagrado era ruminado diariamente até se transformar em caráter. Era um exercício de governar os próprios pensamentos, de selecionar aquilo que ocupa a mente e impedir que ela se tornasse refém da ansiedade, do caos ou da inquietação permanente. Hoje nós sabemos que pensamentos recorrentes moldam conexões neurais. Aquilo que alimenta constantemente a mente também molda emoções, comportamentos e percepção da realidade. O sétimo, o serviço oculto, a domesticação do ego. Uma das práticas espirituais mais sofisticadas era fazer o bem sem ser visto. A generosidade anônima combatia o narcisismo e a necessidade de validação pública. Jesus confronta exatamente isso no Sermão do Monte. Ele fala da transformação da caridade como um espetáculo religioso. Ele fala: não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. O serviço oculto era uma forma de mortificar o ego e purificar as motivações do coração. Fazer o bem sem aplausos talvez seja uma das maiores disciplinas emocionais que existe e que exige crescimento e desenvolvimento pessoal. 8. Honrar os ancestrais, pertencimento e continuidade. O povo judeu sobreviveu a séculos de dispersão, perseguições e exílio sem perder a sua identidade. Parte dessa resistência e preservação da identidade vinha de um profundo senso de pertencimento cultivado por essa tradição. Honrar pai e mãe não era apenas um dever familiar, era preservar continuidade histórica, memória e identidade. As genealogias dentro da cultura judaica tinham essa importância porque lembrava ao indivíduo que ele fazia parte de algo maior
do que si mesmo. Em tempos de desenraizamento cultural e crise de identidade, lembrar de onde viemos continua sendo uma força psicológica e uma força social muito poderosa. 9, a oração de intercessão é sair do centro de si mesmo. A intercessão, ela desloca o foco excessivo no próprio eu. Então a prática da oração da intercessão é uma forma de parar alguns minutos do dia para pensar nas dores, nas necessidades e no sofrimento de outras pessoas, e isso reduz o egocentrismo e amplia a empatia. Existe algo profundamente terapêutico em desejar sinceramente o bem do próximo. Isso é comprovado pela neurociência. Então a felicidade raramente ela floresce em pessoas completamente aprisionadas em si mesmo. Então a oração da intercessão é um princípio que exercitar a compaixão, ampliar a consciência social e desenvolver um tipo de espiritualidade voltada para o próximo, para o outro. E o 10º princípio, a verdade no falar. Isso mostra o equilíbrio das relações humanas. Esse princípio, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, como disse Jesus, é o compromisso com a verdade, não apenas por uma questão moral, era também um princípio de estabilidade emocional e social. Então, mentiras, omissões e máscaras sociais produzem desgaste psicológico e desgaste social, produz desconfiança e fragiliza as relações. Então, a honestidade reduz conflitos, fortalece vínculos e constrói confiança seletiva. A mentira, ela pensa apenas no ganho imediato. A verdade pensa a vida no médio e longo prazo. Eu transitei aqui por milênios de tradição, desde o berço do judaísmo ao cristianismo. Encontrei nesses princípios hábitos profundamente transformadores e comprovados pela ciência contemporânea. Então não existe idade certa para começar esse modelo de comportamento. A ciência moderna apenas reforçou e reforça aquilo que a sabedoria espiritual já afirmava há séculos. Uma vida equilibrada exige disciplina interior, consciência, propósito, vínculos humanos e transcendência. Então desejo a você uma verdadeira jornada de metanoia, uma mudança de mente, de direção e de consciência. Que algum desses princípios desafie você a se tornar hoje uma pessoa melhor. Esse é o objetivo desse vídeo. O propósito de chegar a levar você esse tipo de conteúdo. Então que Deus abençoe sua vida ricamente.